Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vou fazer uma breve apresentação do professor Emanuel Tov, bem rapidamente aqui, falar algumas coisas principais sobre ele. Então, Emanuel Tov é o professor emérito do Departamento de Bíblia da Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel. Ele dedica a pesquisa na área de Bíblia, focalizando em crítica textual e crítica literária, principalmente nas seguintes versões da Bíblia: texto maçorético, Septuaginta e Manuscritos do Deserto da Judeia. Ele foi editor-chefe do projeto de publicação dos Manuscritos do Deserto da Judeia, ou os Manuscritos do Mar Morto, entre 1990 e 2009. Quanto às publicações desses textos, de Qumran e de outros lugares da Judeia, desde os anos 50, que eram publicados os textos, mas muito vagarosamente. Cada década aparecia uma ou duas publicações. Publicações muito espaçadas. Quando o professor Tov ele assumiu esse projeto de publicação, em 10 anos, ele publicou todos os textos. Então, foi uma grande contribuição da parte dele para o mundo acadêmico. Então, o que os outros fizeram em 60 anos, ele fez em 10 anos de publicação. Então, é uma coisa muito importante. Continuando. E os textos dos Manuscritos do Mar do Deserto da Judeia foram publicados na série Discoveries in the Judean Desert, DJD, ou DJD, da Oxford University Press. Então, todos publicados nessa série. De publicação, lógico, não vou falar aqui tantos aqui, porque são muitas publicações, ficaria aqui uma manhã inteira falando. Eu escolhi algumas publicações como exemplos de que ele escreveu, de que ele publicou. Por exemplo, The Greek and Hebrew Bible, Collected Essays on the Septuagint, são publicadas a Bíblia grega e hebraica, ensaios reunidos sobre a Septuaginta, que é minha tradução para BV Books, Textual Criticism of the Hebrew Bible, que eu também publiquei para BV Books. O título é Crítica Textual da Bíblia Hebraica, que é um clássico dele, um clássico internacional dele. Que mais aqui? Tem mais uma obra aqui ainda. Textual Criticism of the Hebrew Bible, Qumran, Septuagint, Collected Essays, em 2015. Além disso, ele é editor do periódico Textos, a Journal of Textual Criticism of the Hebrew Bible, pela editora Brill, de Leiden. E anteriormente Textos, Studies of the Hebrew University Bible Project, pela Magnus Press. É isso aí. Professor, welcome. Good morning. It's a great honor for me. Does this work? Yeah. It's a great honor for me to have been invited to this beautiful place and this beautiful university by Edson, with a very long name. Edson. Bom dia. Edson de Faria Francisco, who has done me the great honor of translating 2 of my books. Let me translate. 2 of my books. Professor, I need to translate. Bom dia, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês. Também um belíssimo convite feito pelo professor Edson, cujo nome é bastante comprido, Edson de Faria Francisco, bom, ele disse, né? E esse belíssimo local, esta bela universidade, agradeço pela ocasião e também pela tradução dos 2 livros, os quais ele vai mostrar. This is my main book, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, which exists in English, Hebrew, German, Russian. Esse é o meu principal livro, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, que está disponível em hebraico, inglês, português, alemão e russo. And this book, which a Bíblia grega e hebraica, which exists only in English and now also in Portuguese.
E a Bíblia grega e hebraica existe primeiro em inglês, mas também agora está disponível em português. So I'm very grateful to Edson and to BV Académico for having made this project possible and making these books available to the Portuguese-speaking communities in the world, which I think is a very large community in South America and in Portugal, maybe elsewhere. Agradeço ao professor Edson e também à BV Acadêmica pela essa ocasião de providenciar essa tradução dos 2 livros para a grande comunidade de fala portuguesa que estão presentes não apenas na América do Sul, mas também em Portugal e certamente em outros lugares. So thank you for all for having come here, and I will give 3 lectures during this small conference in which Edson has spoken himself and in which you will have to suffer and listen to me also 3 times. Eu estarei com vocês durante essa conferência nos próximos dias. O professor Edson já participou com uma fala e vocês terão que me aguentar por 3 vezes nesses próximos dias. Today, this morning, I will speak about the Dead Sea Scrolls, and for this purpose, I am wearing a special tie with one of the Dead Sea Scrolls. Nessa manhã eu falo sobre os rolos do Mar Morto e para isso eu vesti essa gravata alusiva a esta ocasião. Tomorrow I will speak about the Septuagint without a tie of the Septuagint. Amanhã eu falo sobre a Septuaginta, mas não vou usar a gravata da Septuaginta. And tomorrow evening I will speak about the development of the text of the Hebrew Bible. E à noite, amanhã, falo sobre o desenvolvimento do texto da Bíblia hebraica. And the topic of this morning's lecture is the message of the community of the Dead Sea Scrolls for Judaism and Christianity. O nosso assunto nessa manhã é a mensagem da comunidade dos rolos do Mar Morto para o judaísmo e cristianismo. So the Dead Sea Scrolls have a message. Not only the Dead Sea Scrolls are Jewish, but they have a message not only for the Jewish religion and the history of the Jewish culture, but also for Christianity. Os rolos do Mar Morto são judaicos, mas eles contêm uma mensagem não apenas para a religião judaica ou para a história da cultura judaica, mas também para o cristianismo. What are the Dead Sea Scrolls? O que são os rolos do Mar Morto? The name, as you know, Dead Sea Scrolls, that is, scrolls that were found near the Dead Sea, not in the Dead Sea. Obviamente, rolos do Mar Morto se refere a um conjunto de rolos que foram localizados próximo ao Mar Morto e não dentro do Mar Morto. They were found, they could not have been found in the Dead Sea. Obviamente, eles não poderiam estar lá mergulhados no Mar Morto, né, gente? Because everything dies in the Dead Sea. Porque nada sobrevive lá no Mar Morto. The Dead Sea Scrolls were found by miracle, by mistake, by coincidence, between 1947 and 1956. Os rolos do Mar Morto foram descobertos assim por acaso, por milagre, por coincidência, entre os anos de 1947 e 1956. Literally thousands of little fragments of all sizes were found in 11 caves in cliffs nearby the Wadi Qumran, especially in caves that were called Cave 1, 4 and 11. Esses manuscritos
que são fragmentos de texto dos mais diversos tamanhos, desde os pequenos aos maiores, foram localizados em cavernas nas encostas de Wadi Qumran, principalmente em cavernas que foram chamadas, né, caverna 1, 4 e 11. Cave 1, that means that's the first cave found. E a numeração é assim, a caverna 1 tem esse nome porque ela foi a primeira a ser encontrada. The cave that you see on the picture, this is cave 4. Essa caverna que vocês veem aí na imagem é a caverna 4. With an entrance here down and an entrance on the top. Tem aquela entrada embaixo e aquela outra em cima. This is the largest cave. É a maior delas. And if some of you been to Qumran, can you raise your hand? Alguém aqui já esteve lá em Qumran? Levante a mão. Okay. That's very many. That makes me very happy. Fico feliz, são bastantes. Now, if you go to the site of Qumran and you see all the ruins of Qumran, quando você vai ao sítio de Qumran, você pode ver lá as ruínas de Qumran. And you look at the caves, then the cave that you see is cave 4. E de lá, né, desse sítio, se você olha na direção das cavernas, a caverna que você consegue enxergar é essa caverna 4. So this is the cave that is the closest to the community. Portanto, essa é a caverna mais próxima à comunidade. And it's very likely that the community that lived at Qumran placed the scrolls in that cave. E, portanto, é bastante provável que a comunidade que vivia no sítio de Qumran tenha colocado estes rolos nesta caverna. An enormous amount of scrolls was found in this particular cave. Uma quantidade incrível de rolos foi encontrada nessa caverna específica. 600 remains of 600 different scrolls. São os restos de 600 rolos diferentes. And if we date the scrolls, they were between 250 before the Common Era, that is, we say before the Common Era, that is before Christ, until the year 70 after Christ, that is 70 of the Common Era. E se a gente faz a datação destes 600 rolos, nós descobrimos que eles foram produzidos desde 250 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, até o ano 70 da Era Comum. This is the area. O mapa da área. Where this is the area of the Dead Sea. Ali vocês veem o Mar Morto, certamente ao meio ali, né? And here you see Qumran. Ali está o laser apontado para This is Jerusalem. Jerusalém. So here would be Tel Aviv. Here's the Mediterranean. Ele seria Tel Aviv ali. And today, if you travel, it's only half an hour from Jerusalem to Qumran. Para viajar hoje de Jerusalém a Qumran, meia hora. We live here in Jerusalem. Bom, eu resido ali, né, em Jerusalém. And this is the north of the country. E lá, claro, para cima é o norte, né, do país. And this is a very dry area. Esta área é sequíssima. Here is Jordan. Vocês veem ali o Jordão, a Jordânia, desculpa, né, a Jordânia. So, and this is the Dead Sea. Ali no meio, o Mar Morto. And here, various places where scrolls were found. E naquela margem ali que ele destacou, são locais onde foram localizados vários rolos. Mainly in Qumran. Principalmente em Qumran. But also in these places. Mas também ali naqueles locais mais ao sul. Until Masada. Até Masada. Masada is the mountain. Masada é uma montanha. And on top of the mountain, they found also remains of scrolls. E no topo dessa montanha se localizaram aí alguns restos também de rolos. So this is what we mean by Dead Sea Scrolls. It's not a good name.
Quando a gente fala sobre os rolos do Mar Morto, é isso que a gente está se referindo. Mas o nome em si não é grande coisa. It's a popular name. É o nome mais popular, na verdade. We scholars don't use that name. Sorry? We scholars, Nós, os pesquisadores, não usamos essa terminologia. we use the name Judean Desert Scrolls. That is scrolls found in the Judean desert. That is, all this is the Judean desert. Nós, pesquisadores, nós acadêmicos, preferimos nos referir a esse conjunto literário como os rolos do deserto da Judeia, né? Que é aquela região toda ali que compõe o deserto da Judeia. But we can't change it, so I often also write about Dead Sea Scrolls because that's the name that's known to the public. Assim, claro, a gente não gosta do nome, mas eu acabo usando a expressão manuscritos, ou rolos do Mar Morto, porque é um nome popular e facilita a comunicação. So we have all kinds of scrolls of different sizes that were found in Qumran. Nós temos rolos, restos de rolos que foram encontrados em Qumran dos mais diversos tamanhos. I brought some samples, Eu trouxe algumas amostras. and I'll leave them with Edson as a present. Vou entregar como um presente para o Edson. But not scrolls, of course. Óbvio que não, são Because- réplicas, né? If I would leave him scrolls, he would be a billionaire. Porque se eu desse para ele um pedaço, para ele virar um bilionário. And I would be a billionaire also. If, Bom, eu também seria um bilionário se eu tivesse Não. essa. later on, maybe when we talk in the afternoon, I will show these pictures because that's what I actually will leave Edson with is some pictures of scrolls. Bom, à tarde talvez a gente consiga também manusear isso aqui para olharmos melhor, mas ficará sob cuidados do professor Edson, So from far away, you don't see much. porque de longe é difícil enxergar. So I will pass these around in the afternoon. Eu vou distribuir à tarde para vocês darem uma olhada. So what you see here, this is what we call a large scroll. Esse é o exemplo daquilo que nós chamamos de um rolo grande. I will show you a picture later on what a scroll is. Depois vai aparecer uma imagem do que é um rolo propriamente dito. But we have very few remnants of complete scrolls that have been found at Qumran. Na verdade, nós temos pouquíssimos exemplares de rolos completos achados em Qumran. São mais fragmentos, né? So we talk about a scroll, it's not really a scroll. Então, quando a gente fala de rolo, nem rolo é, na verdade, né? It's a remnant of a scroll. São os restos, o remanescente de um rolo. This is a large one. Esse é um exemplo de um grande. And here you have columns. Vocês estão vendo assim, ele é organizado em colunas, né? This is one columna. A coluna 1, da Two. direita para a esquerda mesmo, né? Tá, gente? 3, Isso. 4, 5. Então você conta assim, né? Da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E aquele último fragmento é a coluna 5. There are 5 columns in one sheet. Now, do you know what a sheet is? Então, numa das folhas estão presentes essas 5 colunas. A sheet is a piece of leather you take from an animal. E essa folha é, na verdade, um pedaço de couro de animal. No qual é escrito, enfim. Pergaminho. Parchment. Yes,
parchment or leather, yes, different, or hide, yes. Às vezes é couro, enfim, mas é de origem animal. All this is from an animal. And this is a very special case because it's one column, one sheet of only one column. E nós temos um caso curioso, especial aqui, que nós temos uma folha com uma coluna apenas, aquela inferior. And so this is this is the main part of what has been remained of a scroll of Deuteronomy, the 5th book of the Torah, of the Pentateuch. E esse é um exemplar de uma cópia, né, do 5º livro da Torá, do Pentateuco, Deuteronômio. And we call it 4Q. Q is Qumran. 4 is K4. So it's K4, Qumran, Deuteronomy, copy N. So it's ABC, that's the first copy found is A, second copy is B, etc. So this is copy N of Deuteronomy. E assim, vocês veem ali em cima, né, esse nome 4Q Deuteronômio N. Né? O que isso significa? Primeiro, 4, caverna 4, foi achado na 4ª caverna. Q quer dizer que é Qumran. Deuteronômio é, na verdade, a designação do texto propriamente dito. E aquele Nzinho, né, que parece uma potência, né, na ordem que os textos, as cópias vão sendo achados, eles vão sendo chamados cópia A, cópia B. Esta é a cópia N. Então, localizado na 4ª caverna, Qumran é Deuteronômio, cópia N. This is what we call a medium-sized scroll, but we still call it a scroll. You see, there's a pattern of holes in the scroll that was created by a mouse, probably a mouse, eating through the scroll. Esse é um exemplar de um manuscrito, nós ainda chamamos de rolo, né, de um rolo de tamanho médio. Vocês percebem, né, que há um padrão nos buracos que foram feitos nesse rolo. Provavelmente um ratinho resolveu fazer um bandejão aí, né? These are not scrolls, but these are examples of the thousands of little fragments that have remained and that scholars have to work with. Isso não são rolos propriamente ditos, mas são uma amostra dos milhares de exemplares de pequenos fragmentos que foram localizados, né, nessas cavernas e que os pesquisadores precisam se debruçar. But there are letters sometimes. Well, you can hardly see them, but sometimes there's 2, 3 letters. And if you know the handwriting of the scroll of Samuel, then sometimes you can say, this is from the Samuel scroll. And with computer analysis, you can sometimes say, this is from the name Shmuel, Samuel, or something, or of Elohim in this and this place. And so computer analysis goes on. E é interessante porque são fragmentos tão pequenos que, na verdade, eles têm assim uma letra, 2, 3 letras no máximo, e às vezes é até difícil de serem lidas, mas são feitas análises de computador. E a partir dessas análises, conhecendo a caligrafia também específica, você consegue de repente dizer, isso aqui provavelmente é a palavra Elohim, ou a palavra, o nome Samuel, né? E com esse uso da análise computacional, você consegue dizer, isso aqui é desse trecho aqui, talvez. E esse é um processo sempre em andamento, eles constantemente estão fazendo essas análises por computador. At this point, in 2020, but already earlier in 29, all the scrolls have been published. Bom, estamos em 2020, mas até já em 2009 todos os rolos, os manuscritos mais antigos já estavam publicados. Published means that in a volume you find all the photographs, all the transcriptions, that is writing in the printed form of what is on the photographs, translations when necessary,
and commentaries of these scrolls. E quando eu me refiro a publicado, eu quero dizer assim, foram disponibilizadas as fotos dos manuscritos, a transcrição dos caracteres impresso separadamente, tradução deles quando necessário e comentários acerca destes manuscritos, desses trechos, desses fragmentos. Prior to that, of course, there was an enormously long process of identification of the fragments. Antes disso, obviamente, foi feito um processo bastante longo, demorado, de identificação desses fragmentos. What is what? Is this a fragment of Amos or is this a fragment of Jeremiah? Por exemplo, bom, isso aqui é um fragmento de Amós ou de Jeremias? Now, what we now think is that we have maybe 930, 950 partially preserved scrolls in Qumran. The number again? 950. 930. E assim, hoje nós sabemos que temos algo entre 930 e 950 manuscritos preservados de Qumran. Mais ou menos, né? Most of the scrolls were written in Hebrew. A grande maioria deles escritas em hebraico. Hebrew is the language of the Jewish people, the language of the modern state of Israel. Hebraico é a língua do povo judaico e também do Estado moderno de Israel. There are also, among them are also 100 or so scrolls written in Aramaic. Nós temos também nesse corpus, né, algo como 100 rolos escritos em aramaico. Aramaic was the language that was spoken in Palestine at the time of Jesus. Aramaico era a língua corrente na Palestina na época de Jesus. Golgotha is a Aramaic word. Essa palavra que nós usamos, né, Gólgota, ela é uma palavra aramaica. Meaning skull. Significa caveira. Hebrew Gulgelet, Aramaic Golgotha. Em aramaico é Gólgota, em hebraico Gulgelet. The place where Jesus was crucified. Onde Jesus foi crucificado. When Jesus was at the cross, according to tradition, he spoke in Aramaic. De acordo com a tradição, Jesus na cruz falou aramaico. He did not say in Hebrew, Eli, Eli, lama azavtani, my Lord, why have you forsaken me? Ele não falou o hebraico, Eli, Eli, lama azaftani, né? Que seria, Deus meu, por que me desamparaste? But he said in Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. There's no doubt that this tradition is correct. E eu não tenho dúvida alguma que essa é uma tradição correta. So, it's no surprise that in Qumran we found a large number of Aramaic scrolls, and also there are clear indications that the scribes at Qumran knew Aramaic as their main language rather than Hebrew. Então não é surpresa alguma termos localizado esse bom número de pergaminhos e rolos em aramaico. E há indicações, inclusive, de que os escribas de Qumran, na verdade, tinham mais facilidade com o aramaico. Now this is an image of something showing you what you should think about what a scroll is. Esse é uma imagem que mostra o que é um rolo. We have no perfect scrolls that survived 2,000 years. Bom, nós não temos nenhum rolo em estado perfeito de conservação após 2.000 anos. So this is the rolled scroll called the Genesis Apocryphon, a commentary on Genesis. Esse é um rolo enrolado, né, do comentário sobre Gênesis chamado Genesis Apocryphon. This was rolled
when you open it, you roll it, and you continue rolling until you reach a certain chapter, and then you roll it back. E para você manusear, né, um rolo, você vai desenrolando até chegar na parte do capítulo que você deseja, e após fazer isso você enrola de novo. Just like Japanese scrolls of calligraphy, and just like the Jewish scrolls that I used in the synagogue until today. Semelhante, por exemplo, aos rolos que os japoneses fazem em caligrafia e também aos rolos que são usados até hoje nas sinagogas. Or think about Jesus when he was in the Galilee in chapter 4 in Luke. He started reading from Isaiah. He opened the scroll, he unrolled it, read from it, and rolled it back. Lembremos também, né, aquele relato em Lucas 4, Jesus na Galileia, em Nazaré, ele pega o rolo do profeta Isaías, ele o abre, desenrola, faz a leitura e depois fecha e enrola bonitinho. Very few complete scrolls have been preserved. Pouquíssimos rolos completos foram preservados. The main one is the so-called Isaiah scroll. O principal destes rolos completos, assim dizer, é o profeta Isaías. And this scroll was preserved intact because it had been stored inside a jar. E por que ele sobreviveu tão intacto? Porque ele foi preservado dentro de um vaso. And you can see it today Cerâmica. in the Israel Museum, in this building, the Shrine of the Book. E no Museu Israelita tem esse santuário do livro, por assim dizer, né? Que é ali que ele fica exposto, preservado. Among the scrolls, we have scrolls of the Hebrew Bible and scrolls that are not of the Hebrew Bible. We call them non-biblical scrolls. E dentro desse conjunto grande de rolos, nós temos, obviamente, vários rolos que se remetem à Bíblia hebraica, textos, assim dizer, canônicos, né? Porém, nós temos também um grande número de textos que são extra-bíblicos, né? This is a very special scroll. Esse é um rolo bastante especial. We never knew, before the Dead Sea Scrolls were found, we never knew we would find something so tiny as this scroll. Antes do achado dos rolos do Mar Morto, nós jamais imaginávamos que acharíamos algo tão pequenino. Well, from the picture you don't see how small it is. A imagem não dá noção de como isso é miniatura. But it's no more than this. É algo assim. There's only, you see how few lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apenas 11 linhas. Very few lines. Pouquíssimas linhas. And as you see on the left, it must be the end. There's no stitching. There's no new sheet attached to it. E vocês podem perceber que termina ali porque não há costura feita ao final à esquerda, né? Não foi acrescentado, costurado uma segunda folha para continuar. This is Deuteronomy 32, the Song of Moses. Esse é o Cântico de Moisés, Deuteronômio 32. And so, undoubtedly, this very tiny scroll only had Deuteronomy 32, just a little scroll of the Song of Moses. Someone wrote this and kept it close to his heart, in his tent, or in his little hut, because it is such a beautiful scroll. Apenas Deuteronômio 32, o Cântico de Moisés, e é possível que isso fosse da posse de uma pessoa que o mantinha próximo a si, porque realmente é um manuscrito tão belo. It's a very important scroll because it has very interesting text, different from the text that we are using. E é um manuscrito muito interessante porque a versão textual preservada nele é bastante diferente da que nós temos em mãos, né, da que nós usamos.
So far, I've been talking, but not everything that I want to say about Qumran, but let me just mention to you a little more about scrolls found outside of Qumran. Até aqui vemos falando, não tudo que eu gostaria, mas vemos falando sobre os manuscritos do Mar Morto. Agora eu quero falar apenas um pouquinho sobre alguns rolos que foram achados fora de Qumran. Scrolls have been found south of Qumran. Acharam rolos ao sul de Qumran. These are mostly not literary scrolls, but documents. Documents that means like a sale of a land or a list of commodities. Não são textos literários, são documentos, por exemplo, lista de commodities e coisas do tipo, né? São documentos mais administrativos, burocráticos. So this is Nahal Hever, Isso é Nahal Hever, and this is Masada. e aí a foto de Masada. And on the top of Masada we also found very important little scrolls. E no topo de Masada nós também encontramos pequenos fragmentos muito importantes. Modern vision of Masada. Essa é uma visão moderna de Masada. And this is the settlement of Qumran. Esse é o assentamento, né, o local, o sítio de Qumran. And we'll talk for a few minutes about this settlement, E agora nós vamos falar um pouco sobre esse local, which is close to the caves where the scrolls were found. e ele é próximo às cavernas nas quais achamos os rolos. Now, in the settlement, there is one room which is called room number 30, Nessa localidade há um aposento chamado aposento 30, where they found an ink well. So that's a little thing that a scribe uses for writing scrolls. Neste local 30 foi localizada um recipiente de tinta, que seria algo utilizado por um escriba para molhar, né, e escrever. And what is probably benches and tables. E também restos do que provavelmente eram mesas e alguns banquinhos, né? So we think this was the so-called scriptorium, the place where some scrolls or many scrolls or all scrolls were written at Qumran. Esse é o local então que nós chamamos assim de escritório, porque foi provavelmente onde se escreveram alguns, ou a maioria, ou até quem sabe todos os rolos que nós localizamos. And in this way, we know a little bit about the written documents from the period of 2,000 years ago, of the Bible and not of the Bible. E isso nos abre uma janela para a compreensão dos documentos, dos textos datados de 2000 anos atrás ou mais, tanto da Bíblia quanto extra-bíblicos. But much, of course, is a matter of hypothesis. Mas claro, aí nós estamos muitas vezes no campo das hipóteses. We talk about the period, as I said earlier, between the middle of the 3rd century BC and the year 70 of the Common Era. E esse período que nos referimos está compreendido mais ou menos de meados do século 3 antes da Era Comum até o ano 70, mais ou menos, da Era Comum. But the people who lived at Qumran, according to the excavations, did not live there at 250 BC. They probably lived there at 100 BC. Mas as escavações dão conta de que provavelmente os habitantes desse sítio só passaram a viver lá por volta do ano 100 antes da Era Comum. Portanto, esse período, né, de 150 anos, de 250 a 100, não tinha ninguém lá. So they probably, when they came to Qumran,
they probably took with them all the scrolls. Então, quando eles se mudaram para Qumran, eles trouxeram consigo uma boa quantidade de rolos. And in this way we have a good overview of the literature of ancient Israel from that period. E, portanto, isso dá um bom vislumbre da literatura de Israel antigo nesse período. Not only the writings of the Hebrew Bible, Não apenas quanto aos escritos da Bíblia hebraica, but also of all other forms of literature. mas também abrangente para outros tipos de literatura. Wisdom literature, like in the Bible, the book of Proverbs. A literatura sapiencial, de sabedoria, como na Bíblia nós temos o exemplo do livro de Provérbios. Ancient songs, like in the Bible, the book of Psalms. Canções antigas, né? Como o exemplo bíblico dos Salmos, livro de Salmos. Literature that talks about the life to come, what will happen after we die. Eschatological literature. Literatura escatológica, ou seja, essa literatura que fala do devir, dos acontecimentos futuros, o que ocorrerá quando morrermos, enfim. There's a whole group of compositions that explain the Bible. Há um grupo bastante significativo de escritos que são comentários e explicações bíblicas. So these are commentaries, as you said. Comentários, como o tradutor disse. These are commentaries, but special types of commentaries, the so-called psharim. E é um tipo bastante particular, específico de comentário que nós denominamos pesharim. Psharim is the literature of the Qumran group, the so-called Essenes. I have not yet talked about the Essenes, but I will talk in a while. Essa forma literária pesharim, né, é muito típica da comunidade de Qumran e apesar de eu não ter falado disso ainda, falarei mais adiante, desse grupo essênio. So these psharim explain the books of the Bible, in particular the books of the prophets, by saying everything that the prophet has said really is realized by our existence, that of the Essenes. A estrutura, a maneira desses pesharim funcionarem, em geral, eles são comentários aos profetas e seguem mais ou menos essa linha assim, de raciocínio. Tudo o que este profeta está dizendo se realiza na vida da nossa comunidade, que seria a comunidade essênia. There's a whole group, actually, of what we call sectarian literature. Existe um conjunto bastante significativo daquilo que nós denominamos de literatura sectária. So among the writings that are not Bible, there's sectarian literature, that is books that were written by the Qumran group or Qumran sect, the Essenes. Então, dentro deste grande campo de textos, dentro também da divisão dos textos não bíblicos, nós temos esse volume de literatura, que chamamos de literatura sectária, que foi a literatura produzida por esta seita, como nós chamamos, né, dos essênios. For example, the Thanksgiving hymns, the so-called Hodayot. Os Hodayot, né, os hinos de ações de graças. This is a sample of a pesher that I just talked about. Esse é um exemplo de um desses comentários, um pesher, né? Pesharim é o plural. We have the literature of the rulings of the Qumran group. Nós temos, por exemplo, textos que estabelecem as regras desse grupo de Qumran. They're called srachim, serech. Serech. Serech
is a ruling. Assim, Serach significa a regra da comunidade. É um nome que está na literatura, regra da comunidade. So if you want to know about the daily life of the Qumran group, the Essenes, E esse livro, na verdade, meio que legisla sobre a vida cotidiana dos essênios da comunidade Qumran. that's described in, for example, the Serech HaYachad, the rule of the community. A regra da comunidade, Serech HaYachad. We should remember that the scrolls that have been found at Qumran Lembremos que os rolos localizados em Qumran are not only the scrolls that have been written at Qumran, but they also include scrolls that have been brought to Qumran. Lembrem-se, os textos que achamos não foram apenas escritos em Qumran, mas muitos foram trazidos de outros lugares para Qumran. Many scrolls have been written at Qumran. Muitos foram escritos em Qumran. In this special place that we saw earlier, so-called room number 30, maybe these benches and maybe tables, maybe they were used for writing. Isso é uma foto do que foi localizado na sala 30 em Qumran, que são esses restos, possivelmente de bancos, né, e de mesas nas quais provavelmente se escrevia. But many others were brought to Qumran from all kinds of places, and we can philosophize about certain scrolls that do not belong to the Qumran community, and we can have theories. I have certain theories, and in my view, 2/3 of the scrolls were brought to Qumran, and 1/3 of the scrolls were written in Qumran by the Qumran community. E aí, claro, nós constatamos que parte dos rolos foram escritos em Qumran e outra parte teria sido trazida até Qumran. E aí a gente pode filosofar, confabular sobre da onde veio, mas eu diria assim, grosso modo, 1/3 desses rolos foram escritos em Qumran e 2/3 vieram de outros lugares, são trazidos até Qumran. And if this view is correct, then even the name Dead Sea Scrolls or Judean Desert Scrolls is a little misleading, because they're not just scrolls from that area, but they're scrolls from all of ancient Israel. They're scrolls from all of Palestine, so they're just Palestine scrolls, Israel scrolls. E se estou correto quanto a essa avaliação do percentual de livros locais ou trazidos de outra região, talvez o próprio nome, rolos do Mar Morto, ou até rolos do Deserto da Judeia, não seja o mais adequado. Talvez devêssemos falar mais, se eu estou correto, em manuscritos de Israel, né? Rolos de Israel, que mais amplo, né? A proveniência deles. Shalom, professor. Shalom. Faço em português para você? Tanto faz. Se você fizer a pergunta em inglês, eu tenho que traduzir para o português. Eu faço a pergunta e traduzo também. Are you aware of the work of Professor Rachel Elior מהאוניברסיטה העברית? Eu vou fazer uma pergunta sobre uma professora chamada Raquel Elior, da Universidade Hebraica, que estuda os pergaminhos do Mar Morto. Well, she has this idea that they were not Essenes because they call themselves Bnei Tzadok all over the documents, and that the Essenes is just Pliny had said it, and who else? Pliny, Yosef, וגם Philon. But she says that this is not found in the rolls themselves, because they call themselves Bnei Tzadok. So this is question number 1 about Rachel Elior. And question number 2 is the idea that the main thing about this group is the Luach, the calendar, the Luach Shimshi. So I'd like to hear your appreciation about these two ideas. Let me translate to the public, please. אפשר לדבר עברית איתך? כן, אבל לא פה. כן, כמובן. O que eu perguntei é, essa professora Rachel Elior, lá da Universidade Hebraica, eu tenho 2 ideias a respeito das coisas que ela fala. Uma é que
Não são essênios os que escreveram esses textos, porque embora os essênios apareçam na literatura do Plínio o Velho, de Filon de Alexandria e de Flávio Josefo, nos próprios rolos essa palavra não aparece e eles se intitulam todo o tempo Bnei Tzadok, os filhos de Tzadok, então seriam uma dissidência dos saduceus. Essa é a pergunta número 1, o que ele acha disso. E a pergunta número 2 é que ela considera que o grande feito desses textos é mostrar para a gente a tradição sacerdotal com o calendário solar, diferente do que depois a gente conhece o calendário judaico como lunisolar, né? Ficou lunisolar, mas que é solar. Então eu queria saber o que ele acha disso. So she's talking about this priestly tradition of the Bnei Tzadok, which is a dissidence from the Tzedokim She'ayu that were in the temple in the time of the Maccabees. Okay, so all of a sudden in 1947, this enormous amount of scrolls were found. These scrolls are anonymous. Bom, de repente, no ano de 1947, se acha aí calhamaço de rolos anônimos. Anonymous means that at no point there's any name of a scribe, and at no point the group of people about whom the scrolls talk is identified. E qual por que a gente fala anônimos? Porque não há nenhuma assinatura de um escriba em particular e também o próprio grupo, que supostamente se remete, jamais é nomeado nos pergaminhos. In fact, even before the scrolls were found, there were some speculations because one of the scrolls found in Qumran, the so-called Damascus document, or D, had been leaked out from the community and was found in the Cairo Geniza. Na verdade já se falava sobre isso até antes de 1947, porque um dos documentos localizados em Qumran, o assim chamado rolo de Damasco, documento de Damasco, ele teria vazado da comunidade, é o Wikileaks da antiguidade, e foi localizado na Geniza do Cairo. Then, this was about 1890. Then they were published, this document from the Cairo Geniza was published as Zadokite fragments. Isso é um achado de 1890, né? E foi publicado, esses achados da Geniza do Cairo foram publicados como fragmentos zadoquitas. Then the scrolls were found in 47. And the problem was, who are the people that are described in the scrolls? E aí, claro, em 47 achamos aí os rolos. A grande pergunta é, quem são essas pessoas das quais o texto fala? The great majority of the scholars, maybe 99%, thinks that these are the Essenes. Bom, a grande maioria dos pesquisadores, pesquisadoras, 99% diria eu, pensam que são os essênios. Now, the Essenes were, to a great extent, a secretive sect. Bom, sabe-se que os essênios, em grande medida, eram uma seita bastante assim, sigilosa. Well, let me be precise. The sect was not secretive, but the life at Qumran was secretive. Bom, talvez assim, não dá para dizer que era uma seita sigilosa, mas sim a vida na comunidade de Qumran tinha esse aspecto de sigilo, de segredo. But there are good descriptions by Philo and Josephus. E como foi mencionado, há essas descrições de Filon e de Joséfo. Now, to what extent do these descriptions match the descriptions in the community rule? E aí talvez a pergunta, né? Até que ponto estas descrições de Filon e de Flávio Joséfo se coadunam com a descrição da regra da comunidade? There are problems. They do not overlap 100%, but maybe 80%.
há problemas nesse casamento. Talvez, diria eu, a parte que realmente não casam, mas 80% bate. But still, the major points, the descriptions in the community rule and the description by Josephus and Philo do agree. Mas os pontos mais salientes da regra da comunidade, as descrições tanto de Philon como de Flávio Joséfo batem com o que está ali. In such matters as the koinonia, the community and the community meals, and the immersion in water, and the community of the new covenant, and the hard life of the common of the community, which may be compared with the kibbutz. Então, os aspectos mais importantes do que diz respeito à vida da comunidade, por exemplo, as refeições comunitárias, a imersão em água, as agruras da vida comunitária, tudo de uma certa maneira bate muito bem com o que Philon e Joséfo expressam. This is all background, which I wanted to say anyway. Bom, isso tudo é um pano de fundo que é do meu interesse também passar para vocês. Now, Professor Rachel Elior, my colleague at the Hebrew University, a very good professor, very sharp ideas. She is an enfant terrible. She's a? Enfant terrible in this matter. A professora Rachel Elior é minha colega na Universidade Hebraica, uma mente muito aguda, muito perspicaz, e ela é realmente assim aquelas enfant terrible, é provocativa, ela Yes. é irrequieta, é atacada. And so all I can say that it is very difficult to counteract, to refute the agreements between the rule of the community and the evidence of Philo and Josephus. It's very difficult. And of course it's true, yeah. Bom, me parece que é muito difícil refutar todas essas ressonâncias entre a regra da comunidade e as descrições tanto de Philon, de Alexandria, como de Flávio Joséfo. And of course the Essenes had major elements of Zadokites in them. But yes. Claro que há vários elementos zadoquitas nesse grupo essênio. But that doesn't mean that they are not Essenes. It's a matter of definition of that group. Mas isso não quer dizer que eles não sejam essênios. Talvez seja mesmo uma questão que diz respeito à definição da identidade desse grupo. And incidentally, to your question, I'm not sure, now I simply don't know, I'm not sure she still holds on to her theory. E assim, eu não sei te dizer ao certo, né? Mas me parece, talvez ela nem mais sustente muito essa ideia, né? Eu não sei se em que pé que ela está, né? Se ela ainda banca essa ideia. Tá bom? Mais alguma pergunta aí? Tem mais uma. Tem uma, daí depois tem um café. Quem é? Ali, ó. Professor, pede para a pessoa se identificar de novo. Estamos... perdão, aqui é. Temos uma aqui, desculpa. Está na frente da fila. Besides Hebrew and Aramaic, Alem de hebraico e aramaico. Besides Hebrew and Aramaic, where scrolls found In other dialects. In other language, yeah. Oh, In Qumran. yes. In Qumran, Assim, além do hebraico e aramaico, foram encontrados manuscritos escritos em outro dialeto em Qumran? good question. Boa pergunta. We have maybe 20 scrolls in Greek. Nós temos algo como 20 rolos em grego.
and I will be mentioning them later on when I talk about Qumran and the New Testament question mark. E eu vou falar sobre isso adiante, quando eu vou explanar sobre Qumran e o Novo Testamento. Ponto de interrogação. Yes. Ok. Até as... Mais uma. Precisa levar lá, professora. E depois trazer de volta. Tá, ok. Pega as duas perguntas dele e aí fechamos. Duas perguntas e aí Isso, fechamos. duas perguntas por enquanto. Ok? Sim? Pode? Sobre o documento apócrifo de Qumran, eu gostaria de saber a origem, o significado deste grupo. Parece-me que ele já fez uma referência aí, mas eu gostaria de aprofundar essa questão. On the origins of the so-called Qumran group. First question or another. Two questions at a time. And then we close mais uma questions and pergunta, you então? answer. Mais uma? Vicente? É sobre o Isaías é o livro mais completo, pelo que o senhor colocou, You né? said that E as Isaiah's scroll semelhanças was do the most Isaías com o complete. maçorético. And Poderia comentar um pouco. I would like you to elaborate the comments on the similarity between the scroll of Isaiah found in Qumran and the Masoretic text. Okay. It's, The first question is probably the most difficult one. bom, a primeira pergunta, professor Tércio, é provavelmente a mais difícil delas. Let me tell you that we do not know much about the origin of the four groups or three groups of Judaism. That is the Pharisees, Zadokites, and Essenes. Bom, primeira questão, né? Nós não sabemos ao certo as origens de cada um dos quatro, até três, né, grupos do judaísmo, né? Os fariseus, os sadoquitas e os essênios. And from which time do these groups exist? Do they exist from the 3rd century before the Common Era or beforehand? Nós não sabemos nem a sua datação de início, né? Será que eles existiam, por exemplo, a partir do século III, antes da Era Comum ou antes disso? We all refer to the famous statements by Josephus, who talks about philosophiae. He calls them not sects. We today talk about sects, but that's basically, I talk about sects, but that's a wrong term. E é interessante porque a descrição do Joséfo não os chama de seitas. Bom, eu usei a palavra seita, nós usamos a palavra seita em geral, mas na verdade não é uma descrição apropriada, porque o Joséfo se refere a isto como filosofie, né? Filosofias. When we have a sect in modern times, there's always a negative aspect to the term sect. Essa palavra seita, ou secto, né? Ela tem uma conotação negativa hoje em dia, né? But basically when I describe the Essenes, there's nothing negative about that. Mas percebam que quando eu escrevo os essênios, eu não quero passar uma conotação negativa. They were a group of Jews, and as I said, Josephus describes them as philosophiae, philosophies, and maybe even that is the wrong term. They are, maybe in modern times you would call them denominations. E percebam assim que havia esses grupos de judeus, os quais Joséfo designa como filosofia, né, filosofias, mas que talvez essa própria designação não seja a mais adequada. Talvez hoje em dia nós os chamássemos denominações. So if I now come to the specific question, I have to admit not only mine, but our ignorance of scholars. We do not know much.
E me desculpe assim não responder diretamente a sua pergunta, mas é necessário admitir a nossa ignorância, e nossa, inclusive eu, né? Nós, na verdade, não sabemos muito sobre as origens desses grupos. With regard to the next question about Isaiah, maybe I allow myself to wait for a moment, because that was basically the next issue that I was going to talk about. Com essa pergunta do Isaías, né, do rolo do profeta Isaías, vamos esperar, porque, na verdade, você está antecipando o próximo assunto sobre o qual eu vou falar. Ok. At this point, we continue to talk about the nature of the biblical scrolls from Qumran. Seguimos, então, falando agora sobre a natureza dos pergaminhos, rolos bíblicos em Qumran. So we have this large group of scrolls found at Qumran. Some are the Bible and some are not the Bible. Então, houve um achado de um grande número de rolos em Qumran, boa parte deles bíblicos, outra parte não bíblica. So when I say the Bible, that means like our Bible. E quando eu falo bíblicos, eu me refiro assim, à nossa Bíblia. Like from the beginning, like Genesis, Exodus, Leviticus, until Chronicles. De Gênesis, Êxodo, Levítico, até Crônicas. All these books were found at Qumran. Todos os livros foram achados em Qumran. Quer dizer, foram achados todos esses livros em Qumran. Há exemplares deles. So in the nomenclature of the Jewish tradition, that is, all the 24 books of the Jewish canon were found at Qumran, but also more. Então, dentro dessa nomenclatura que os judeus empregam, todos os 24 livros que compõem o cânon das escrituras judaicas foram também localizados em Qumran, mas também outros. Much more. Muitos outros. And one less. Mas também falta um. And that's the book of Esther. Esther. Livro de Esther. And we don't know whether that's meaningful. A gente não sabe se isso tem assim um significado particular. Was the book of Esther that may be beautiful but also very strange book? Was the book of Esther not accepted by the Qumran community? Question mark. Bom, o livro de Esther é lindo, mas ele é meio estranho, né? De repente, o pessoal de Qumran não aceitou. Ponto de interrogação. Será? Did they disagree with the book of Esther? Será que eles discordavam do livro de Esther? Did they not celebrate the festival of Purim? Será que eles não eram não participavam dos festivais de Purim? So scholars have all kinds of views on this. Há várias opiniões acadêmicas acerca disso. My view is very down to earth, very simplistic. A minha opinião pessoal é bem simples e com o pé no chão. I think it's coincidence. Eu acho que estamos apenas diante de uma coincidência. There were only 10 chapters in the book of Esther. Porque o livro de Esther, sabemos, ser composto de 10 capítulos. And it could be by coincidence that the little book of Esther was not preserved. E pode ser apenas uma coincidência que nós não tenhamos um exemplar preservado do livro de Esther. Pequeno, né? Take the large book of Chronicles with 60, something like 65 or 66 chapters. Only very small fragment has been preserved. Por exemplo, o grande livro de Crônicas, que é 65 ou 66 capítulos. No caso do livro de Crônicas, temos apenas pouquíssimos fragmentos pequenos que estão preservados. Edson says, I think it's just one fragment. Bom, pouquíssimos ou apenas um fragmento. Não há uma preservação desse livro tão grande, né? So we have all the books except for Esther, and maybe temos todos os livros exceto Esther.
It's okay. It's okay. Maybe, It's running out of battery, so I have yeah, to... maybe I say, maybe the mice ate the book of Esther. Talvez o livro de Esther tenha virado o McDonald's do rato. Because maybe there was only one scroll of Esther. Talvez houvesse uma cópia apenas. Because there were different copies of the different books. Havia cópias diversas de vários livros. Maybe there was only one copy, maybe two copies. Talvez só houvesse uma cópia de Esther, ou quem sabe duas. Because we have books for which we had many copies and books for which we have a few copies. Porque, assim, como numa biblioteca, alguns livros têm bastante cópias disponíveis, outros poucas. There were popular books at Qumran. Os livros, mais populares em Qumran. It's interesting to see which books were popular. E essa é uma questão interessante. Quais são os livros populares, entre aspas, em Qumran? I don't know whether you can guess which books were popular. Será que vocês adivinham qual? The books with Isaías. Isaiah was popular. Yes. Sim, Isaías era popular. Because Psalms was popular. Salmos, sim. Isaiah was popular because of its theology. Isaías era popular provavelmente por conta da sua teologia. Psalms was popular because you can pray from the Psalms. Salmos certamente era popular porque você pode usá-los nas suas orações. The book of Genesis was popular because of the nice stories. Nice stories. Bom, o livro de Gênesis era interessante por conta das suas belas histórias. And the book of Deuteronomy was very popular because of its theology and because it was a sermon. E o livro de Deuteronômio também bastante popular, certamente também pela sua história, mas o fato de ser uma espécie de sermão. But if we think, we call this a canon, that is, at a certain moment in the life of the Jewish people, the books that were accepted as authoritative were decided. E quando a gente fala em cânon, nós estamos dando conta desta noção de que em um determinado momento da história da religião judaica, houve uma decisão tomada acerca de quais dentre os tantos livros disponíveis eram parte, vamos dizer, dos textos normativos, os textos com autoridade. And we call that a canon. E é o nome para esse tipo de determinação, é o cânon. And this happened probably the first century before the Common Era or the first century of the Common Era. E esse processo ocorreu mais ou menos ou no século I antes da Era Comum ou no século I da Era Comum. And in another corner of the Jewish people, there was another canon. Em outro cantão do mundo judaico, o cânon era outro. And that was the canon that was accepted by the translators of the Greek Bible, the Septuagint translation. E esse cânon foi aquele que os tradutores da Bíblia grega, a Septuaginta, lançaram mão. É um outro cânon. And the Septuagint translation was later accepted by Christianity. E a tradução grega da Septuaginta foi posteriormente aceita pelos cristãos. So then we have two canons already. Então aqui já são dois cânons. The Jewish canon, which is now also the canon that we call the Old Testament, and that's from the Bible that you have in Hebrew, and also from the Protestant community. Então o primeiro cânon é esse cânon, judaico,
que é a Bíblia hebraica que nós temos disponível hoje, que é aceito não apenas pelos judeus, mas também pelas igrejas protestantes. And then you have the Septuagint canon that became also later the canon also for the Catholic community. E nós temos o cânon estabelecido pela Septuaginta, que posteriormente se tornou o cânon aceito pela Igreja Católica, pela comunidade católica. And I can talk about this for a long time, but I won't. Bom, eu poderia falar bastante sobre isso, mas fiquem tranquilos que eu não vou. But I will say what was the situation at Qumran. Mas eu preciso falar sobre qual era a situação no caso de Qumran. Because we think, the scholars think, that at Qumran no canon was yet decided upon. Alguns pesquisadores dizem, não, no caso de Qumran, eles não haviam ainda decidido acerca do seu cânon. That is to say, there were more books that were accepted as authoritative than in the Hebrew or in the Greek Bible. E nessa opinião desses pesquisadores, no caso de Qumran, nós teremos um número maior de livros aceitos como normativos, como autoridades, em comparação tanto com o cânon da Septuaginta quanto com o cânon da Bíblia hebraica. There are indications that they also accepted as authoritative, you might say canonical, as authoritative, the Book of Jubilees. Há indicações, por exemplo, de que em Qumran eles aceitam como sendo um texto normativo, canônico, por exemplo, o livro de Jubileus. Probably also the book that is called Temple Scroll. Também, provavelmente, era normativo aquilo que nós chamamos hoje de rolo do templo. Not normativo, authentative. Sim. Authentative. Autoridade. Also the book. Não existe essa palavra em português. Also the book of Enoch. Também o livro de Enoque. And maybe more. E quiçá outros. So they had a broader mind. The community of Qumran had a broader mind than elsewhere in Judaism. Então, provavelmente, a comunidade de Qumran tinha uma mente mais aberta do que o judaísmo em outros lugares. They also had a broader mind in textual nature of the texts. E parece que eles também tinham uma mente mais aberta quanto aos aspectos textuais propriamente ditos, né? And this brings me to this scroll. E por isso eu mostro esse pergaminho para vocês, esse rolo. And the last question before the pause. E voltando à última pergunta feita antes do nosso coffee break. So, what is this Isaiah scroll, which is the most famous scroll of all scrolls found at Qumran? Então, o que é esse rolo de Isaías, que é o rolo mais famoso dentre os achados em Qumran? You probably have to know Hebrew in order to understand all the details, but I can summarize its characteristics nevertheless. Bom, para entender plenamente essa discussão, você precisaria ter conhecimento de hebraico. Mas eu vou resumir bastante os pontos mais salientes para a nossa conversa. You can see the scroll in the shrine of the book. It's the centerpiece in the shrine of the book. It's all around in that building. Você pode perceber que esse livro estava ao redor de toda a edificação. Tá? Ele era central. It's not a beautiful copy, but it's a copy that is complete. Não é uma cópia belíssima, mas é uma cópia completa. It's not a beauty, because, well, you don't see it here, but there are many mistakes. Não é uma belíssima cópia, porque, bom, ali não dá para ver, mas há muitos equívocos. Many words are crossed out. Muitas palavras estão assim riscadas. Many words are written between the lines.
Há várias palavras colocadas entre as linhas. When this is not the same text exactly as our Masoretic text. E esse texto não é idêntico ao nosso texto massorético. Now, what is our Masoretic text? I don't have a Bible with me, but if I would have one, I would hold it up here like this. The Masoretic text is our Bible. Bom, e o que é esse tal texto massorético? Bom, eu não tenho uma Bíblia hebraica em mãos, mas se a tivesse, bastaria me levantar e dizer assim, está aqui, esse é o texto massorético, a nossa Bíblia. The Masoretic text is the Jewish Bible, from the Middle Ages, you might say, and this was translated into all the modern languages, also Portuguese. O texto massorético é a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, que data da Idade Média e que se tornou a fonte para as traduções do texto bíblico em vários idiomas, inclusive o nosso. So when you go to the church and you read from the Old Testament, from the Bible, you more or less read from the Masoretic text. Então, de certa maneira, quando você vai a uma igreja e faz uma leitura do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, você está lendo mais ou menos o texto massorético. This is not a Masoretic text. Esse texto não é o texto massorético. So there are small differences and a few larger differences. Há algumas pequenas diferenças e outras grandes diferenças. But basically, it's the same content. It's not a different Isaiah. Assim, entendam, há diferenças, mas não é um Isaías diferente. O conteúdo é basicamente o mesmo. So it's the same theology. It's the same God who spoke to Isaiah. Don't worry. It's all the same. Não esquenta a cabeça com isso não, tá? É a mesma teologia e é o mesmo Deus que soprou nos ouvidos de Isaías. It starts already with a small mistake. Já no início do texto tem um pequeno erro. It starts with Chazon Yeshayahu, and so the second word, Chazon Yeshayahu, the scribe spoke and wrote like myself, like an Ashkenazi. He didn't say Yeshayahu with an Ain, but he wrote Yeshayahu, and he forgot the Ain. Então, houve um erro de escrita, né? Ele se esqueceu, o escriba responsável por isso se esqueceu de acrescentar o Ain hebraico nessa expressão. And later on he wrote the Ain above the line. E aí o que ele fez? Depois ele percebeu o equívoco e ele foi lá e acrescentou o Ain em cima da palavra. And you can see many small mistakes. You can see many differences in spelling. Now, I don't know spelling, how to explain what spelling is for Portuguese, but maybe there are spelling differences between Portuguese in Brazil and in Portugal. Sim. Yes. Yes. Bom, ele está dizendo assim, né? Eu não sei no que diz respeito ao português, as diferenças da escrita, do soletramento das palavras, né? Certamente há, né? Tanto de Portugal quanto para cá. Mas, no caso desse texto, é isso. Há variações nas consoantes que constam no texto. Né? So that's spelling. Portanto, o soletramento das palavras. And also there are many differences in language. The differences in language, like the Hebrew word "who," which is the English word "he." So "who" is in this scroll "hua." Por exemplo, em hebraico, hu é ele, né? Su. Só que no texto está vertido como hua. É uma diferença de soletração, não soletramento. Tem que assistir mais Luciano Huck.
And yiktolu is yiktolu, Yuktalu, no texto, é yuktulu. etc. E outros exemplos tantos. Now what you see here is just showing you that this scroll was probably written by two different scribes. E aqui nós temos uma amostragem de um manuscrito provavelmente feito a duas mãos. This is the end of the first scribe. Tem ali uma parte que marca, vamos dizer, o fim da caligrafia do primeiro escriba. Here's some empty lines. Aí você tem umas linhas vazias. And the second scribe started here. E à esquerda ali, né, da imagem, você tem o início do próximo escriba. Different handwriting Caligrafia diferente. and different spelling. E também a maneira de soletrar é diferente. So this is one group of scrolls at Qumran. Small differences and Oh. what I call wild spelling. Esse é um exemplo desse grupo de manuscritos que eu chamo de aqueles que têm pequenas diferenças, aquilo que a gente diz assim, vida louca na soletração, né? Assim, diferenças só mais de cunho de letras mesmo. Don't we have the Masoretic text in Qumran? Será que nós temos o texto massorético presente em Qumran? No, we don't have the Masoretic text at Qumran. Não. O texto massorético não está presente em Qumran. We have quite a few texts that are like the Masoretic text. Nós temos um bom número de textos que são bastante semelhantes ao texto massorético. But Sim. we do have the Masoretic text from the other places in the Judean desert, for example, from Masada. Mas o interessante é que nós temos exemplares do texto massorético da mesma região do Deserto da Judeia, por exemplo, oriundos de Massada. This is the beauty, but you can't see it. Esse é uma belezinha, mas é difícil de enxergar. Beautiful columns, As colunas são bonitinhas. even a subscription here, Mesmo esse sobrescrito ali, very nicely written muito bem escrito. and in parallel lines, parallel sticks. E vocês percebem que as linhas estão perfeitamente alinhadas, né? So once again, this is not Qumran, Não é de Qumran, but it is 2,000 years old, but it's from Masada. também tem cerca de 2000 anos de idade, mas vem de Massada. This is not from the Judean desert. This is just an example to show you. This is from the Middle Ages. E aqui não é nem de Massada nem do Deserto da Judeia. Esse é um exemplar da Idade Média. This is a Masoretic manuscript. Esse é um manuscrito massorético. This is the text, O texto ali, vocês veem. and this is the Masorah. E essa é a Massora. So we have from Qumran various groups of texts. We have texts that have a special spelling, as I just said. Temos textos de Qumran que recaem em vários grupos. Como disse, um grupo de textos com pequenas variações de escrita, uma letra aqui ou acolá. We don't have texts like the Masoretic text, but we have several texts that are close to the Masoretic text. Como eu disse, não temos nenhum exemplar do texto massorético, porém temos um grupo bom de textos bastante próximos ao texto massorético. We have some texts that are like the Septuagint. Was a complete surprise. That is Hebrew, yeah. Tivemos uma surpresa. Textos hebraicos que são como semelhantes à Septuaginta, que é a versão grega, né? Isso foi uma surpresa. This is not from Qumran, but this is a sample of a Greek translation of the Hebrew Bible. Esse não é de Qumran, mas é um exemplar de uma tradução grega. With a very nice surprise in it. Very nice. With a very nice surprise. E tem uma bela surpresa nesse texto.
So this is a beautiful text, a Greek text from Nachal Hever, and here in the middle of the text you have in the name of God, not in Greek, but in ancient Hebrew characters. E a surpresa é a seguinte, é um pergaminho oriundo de Nahal Hever, né, que tem o texto grego muito bem escrito, porém lá no meio dessas palavras gregas está o nome de Deus escrito com caracteres hebraicos. Hebraico antigo. This is a sample of a scroll, not a biblical scroll, but it's a script that you've never seen. It's a so-called cryptic script. E nós temos aí, oriundo de Qumran, esse rolo que é uma espécie de escrita indecifrável, coisa assim, né? Presente nessa comunidade. É uma maneira diferente de escrever. It's a secret script. É um jeito de escrever secreto. In which the leader of the community, the so-called teacher of righteousness, wrote his special messages for the Qumran community. E nele o mestre de justiça, né, eles não traduzem teacher of righteousness, né, o mestre de justiça se dirige à comunidade de Qumran com essa maneira diferente de escrever. And we have several texts that were written in this script, so it's not Hebrew, it's not ancient Hebrew, so-called Paleo-Hebrew, but these are newly invented signs, cryptic Hebrew. Então, assim, nós temos vários exemplares desse tipo de escrita, que não é hebraico antigo ou paleo-hebraico, mas é uma forma de escrever as palavras que foi inventada, né? Ou seja, essa escrita cifrada. Question mark. Agora o ponto de interrogação. I now turn to a small part of my lecture. Agora me debruço aí numa parte pequena da minha palestra. The New Testament and Christianity. Que diz respeito assim a Novo Testamento e a cristianismo. So the Dead Sea Scrolls are completely Jewish scrolls. Os manuscritos do Mar Morto são integralmente judaicos. Although when they were found, they were often described as something between Jewish and Christian. Mas, quando da sua descoberta, foi frequente descrevê-los como algo situado entre o judaísmo e o cristianismo. That's why the people who lived in Qumran were often described as monks. E isso levou a designar essas pessoas que residiam em Qumran como uma espécie de monges. But this has been changed in scholarship. Mas as pesquisas avançaram e mudaram essa compreensão. One of the scrolls was even called, with a Christian name, the Manual of Discipline. Um dos textos até teve uma designação assim que é bem cristã, né? O livro da disciplina. Now it's called the Community Rule. É a regra da comunidade agora. Now scholars have realized these are Jewish scrolls. Porque os pesquisadores perceberam que são rolos judaicos. It was not easy because in the beginning it was only Christian scholars who dealt with the scrolls. E na verdade essa dificuldade inicial se deve ao fato de que os primeiros a lidar e os únicos até então a lidar com esses rolos na sua descoberta eram pesquisadores cristãos. But of course, the scrolls are very important for Christianity. Mas claro, os rolos têm uma importância para o cristianismo. And we still have to ask ourselves, are any of the Greek fragments maybe part of the New Testament? E como localizamos vários fragmentos em grego, será que algum deles poderia conter uma parte do Novo Testamento? Será?
So as you see, these fragments are not big text, they are very tiny. Como vocês podem ver, essa amostragem de fragmentos, não tem nenhum texto grande, são todos bem pequenos. They were published, they're from cave number 7, and they were published as unidentified fragments. Eles são oriundos da caverna 7 e foram publicados sob o título de Fragmentos Não Identificados. But soon enough, a Spanish scholar by the name of O'Callaghan said, no, they're not unidentified, they're part of the New Testament. Após sua publicação, como sendo não identificados, um pesquisador espanhol, O'Callaghan, diz, não, eles não são fragmentos não identificados, eles são exemplares do Novo Testamento. Mark, Acts, 1 Timothy, Romans and James. Marcos, Atos dos Apóstolos, 1 Timóteo, Romanos e Tiago. It would have been revolutionary, of course, if the New Testament had been found at Qumran. E seria algo realmente revolucionário se tivéssemos achado de fato o Novo Testamento lá em Qumran. But very few scholars accept this theory. Mas são pouquíssimos os pesquisadores que aceitam essa teoria. A German scholar by the name of Tide accepted this view. Um pesquisador alemão, Thiele, né, que aceitou essa opinião. And one or two conferences were held on this topic. E de fato se organizou aí uma ou duas conferências, congressos, né, sobre esse tema. And they're clearly theological texts because they have such words as theos and pneuma, anthropos. E são fragmentos assim de cunho teológico, evidentemente, porque a gente localiza de vez em quando palavras assim como theos, né, Deus, pneuma, espírito, anthropos, o ser humano. Né? But later on they have been re-identified by Puesh as parts of the Greek Bible, the Septuagint, belonging to Zechariah and I believe to Daniel. Mas depois o Puesh os reidentificou como sendo parte da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, dos livros de Zacarias e me parece que de Daniel. The topic of the Dead Sea Scrolls and Christianity has been often mentioned. Então esse tópico da relação dos manuscritos do Mar Morto com o cristianismo foi frequentemente mencionado. And when the scrolls were first found in 47, they raised enormous expectations with regard to Christianity and in particular the appearance of the name of Jesus in the scrolls. E claro, quando eles foram descobertos em 1947, houve toda uma grande expectativa acerca do conteúdo desses manuscritos, particularmente se houvesse ali uma menção ao nome de Jesus. How could so many scrolls have been found from the time of Jesus in the Judean desert and his name would never have been mentioned? That's hard to believe. Então, na cabeça das pessoas, não, é impossível acreditar que textos localizados tão próximos na mesma época de Jesus não vão fazer sequer uma menção ao nome dele. However, Jesus is not mentioned in the scrolls. No entanto, não há menção alguma a Jesus nos rolos. John the Baptist would have been more likely to have been mentioned, but he's not mentioned. Talvez fosse até mais fácil imaginar uma menção a João Batista, mas sequer ele é mencionado. But also, other figures are not mentioned. These are not historical scrolls. E outras figuras também não são mencionadas. Mas isso é claro, né? Não são manuscritos históricos. These are anonymous scrolls, and everyone who is mentioned with a secret name, with a nickname. É claro, não são textos
São textos anônimos e todas as pessoas que são mencionadas não são mencionadas com o seu nome real, mas através de uma alcunha, de um apelido. So the leader of the sect is called the teacher of righteousness. Por exemplo, o líder da seita é chamado de mestre de justiça. His enemy is the wicked priest. O seu inimigo é o sacerdote perverso. So it would have been even unimaginable that Jesus would have been mentioned. Bom, e nesse caso seria realmente inimaginável que Jesus fosse mesmo mencionado. But there's also no reference to anyone who could have been interpreted as Jesus. Mas também não há menção alguma a qualquer figura que pudesse, quem sabe, ser relacionada a Jesus. Nem isso há. Nevertheless, all scholars agree that the Dead Sea Scrolls have enormous potential for understanding the background of the New Testament, because they were written in the same period as the writings of the New Testament. Não obstante isso, ainda assim, o grosso dos pesquisadores concordam que esses rolos têm uma importância fundamental para a compreensão tanto do cristianismo quanto do processo de redação do Novo Testamento, haja vista que eles foram, esses textos foram produzidos meio que simultaneamente ao Novo Testamento. They were written by two groups who disagreed strongly with the Pharisees. E tanto o Novo Testamento quanto esses rolos do Mar Morto foram escritos por grupos que ambos discordavam veementemente dos fariseus. The new group of Jesus and his followers write constantly against the Pharisees, and so do the Essenes in the scrolls write against the Pharisees, and in the scrolls write much more strongly against the Pharisees than the New Testament. Ambos os grupos, Jesus e os seus seguidores e os essênios em Qumran, escreveram assim, criticando bastante os fariseus, sendo que em Qumran essa crítica é até mais ácida e radical. So there are two groups that distance themselves from mainstream Judaism, the Pharisees. Então, são dois grupos que procuram se distanciar daquilo que é o judaísmo mais padrão da época, o judaísmo corrente da época, que é esse modelo mais farisaico. They share many ideas. Inclusive, há algumas ideias em comum. They share ideas, but they also share ideas with rabbinic sources. E eles partilham ideias não apenas entre si, mas também com algumas fontes rabínicas. Baptism, as in the New Testament, is not found in the Qumran scrolls. Nós não achamos lá nos rolos do Mar Morto uma ideia de batismo igual ao batismo no Novo Testamento. But the Qumran scrolls stress the immersion in water very, very strongly, and the cleanliness, and that's why we have so many baths or mikvaot at Qumran. It's only not the theological added value that you have to baptism in the New Testament. That's not found in Qumran, but it's basically the same idea. Nós temos uma ideia muito similar, tanto no cristianismo como em Qumran, acerca do batismo. Em Qumran foram localizados vários mikvaot, que são locais próprios para esse banho por imersão. E, de fato, as regras enfatizam muito esse aspecto da imersão em água e a purificação associada a isso. Há, no Novo Testamento, aí uma diferença no sentido de que há um sentido mais teológico nesse ato,
que difere, portanto, de Qumran. Mas ambos enfatizam esse aspecto do banho ritual, enfim, da imersão. The division of the world into two forces, so-called dualism, in the New Testament and also found in Qumran. The good forces in the world and also inside my body. Good forces and the bad forces. O dualismo, ou seja, essa divisão do mundo entre duas forças antagônicas, a força do bem contra a força do mal, presente não apenas no cosmos, mas também no próprio corpo da pessoa, né? Eu tenho esse lado bom, esse lado mal em conflito. Isso é comum tanto ao Novo Testamento quanto em Qumran. And a very central idea in Christianity, the so-called New Testament. Now, the New Testament is basically a wrong word. It is actually should be the New Covenant. E há um aspecto central, fundamental, comum a ambos os grupos, que é a própria noção do Novo Testamento, ou, melhor dizendo, né, da Nova Aliança. The same idea is found in the Qumran community, and they write a few times about a new covenant. They are basically the followers of the new covenant, and this is a continuation of Jeremiah chapter 31. É interessante porque nos textos de Qumran aparece bastante essa percepção de que eles são os seguidores dessa nova aliança, ou desse novo pacto, né, que se baseiam basicamente em Jeremias 31. And I could go on, and you would have to look for good scholars who describe in the scholarly literature the relation between the Qumran writings and the New Testament and the young Christian literature. And I commend to you especially the writings of Father Professor Joseph Fitzmyer, who has written several very important articles and books on this matter. Bom, a gente poderia continuar essa discussão ainda bastante, mas eu prefiro remeter-lhes aos escritos, né, do padre professor Joseph Fitzmyer, que já publicou livros e artigos acerca dessas relações, semelhanças, né, entre algumas ideias de Qumran e do cristianismo. And here we have reached the end of my story. E assim chegamos ao final da minha história. If you want to ask any questions. Agora sim, um momento oportuno para perguntas. Bavakasha. Obrigado, professor. Thank you very much. Toda rabá. Abrimos para um momento para perguntas. Escrever de preferência. Bom, querem falar? Eu não gostaria porque às vezes fala, pode estender, né? Então tá bom. Você leva lá o microfone lá. Lá no fundo primeiro, lá no fundo levantou. 1, depois 2, aqui, né? Nós temos aí 10, 15 minutos para isso, tá bom? Eu gostaria de saber mais, a nível de curiosidade, um pouco a respeito do Genesis Apocryphon. I would like to hear about Genesis Apocryphon. E se as tradições dele já tem algum consenso acadêmico a respeito das fontes dessas tradições da narrativa do Genesis Apocryphon? If there is any kind of academic, scholarly consensus regarding the possible sources of Genesis Apocryphon writing. The Genesis Apocryphon is a name that may be slightly misleading. O próprio nome Gênesis Apócrifo pode dar uma equivocada na gente, nos engana. Scholars have given the name Apocryphon to several kinds of compositions. Os pesquisadores designaram como apócrifos vários tipos de composição. Like something that is attached to something else. Como algo que se liga a outra coisa.
But the Genesis Apocryphon is really, it's a commentary on Genesis. Mas na verdade o Gênesis Apócrifo é um comentário sobre Gênesis. And this commentary, it's a beauty. It's an Aramaic commentary. É um belíssimo comentário escrito em aramaico. It's to some extent regarded as the origin or related to the origin of the Targum literature. Alguns tentaram até estabelecer uma relação desse apócrifo de Gênesis com os primórdios da literatura dos Targums. Which means it's an expansion of and an explanation of verses in the stories of Genesis, and particularly the stories of Abraham. E que, na verdade, é um tipo de explicação, mas também de expansão dos versículos de Gênesis, particularmente das narrativas sobre Abraão. It has nothing to do with Qumran. It has nothing to do with Qumran. Não tem nada a ver com Qumran. It was founded Qumran, but like most or maybe all Aramaic scrolls, they have nothing to do with the Qumran community. Bom, foi achado em Qumran, mas assim como a maior parte dos escritos em aramaico que foram lá localizados, ele não tem muito a ver com a comunidade de Qumran. It is, as I said, Targumic. To give an example, the biblical story is very brief in its descriptions. São os Targums, né? Um exemplo seria de um Targum. Para dar um exemplo, né, as narrativas bíblicas costumam ser bastante concisas. And if the Bible says Sarah was very beautiful, por exemplo, diz lá na Bíblia, Sara era muito bonita. You can all have in your own imagination in which way was she beautiful. Aí cada uma pode pensar qual é a beleza dela. Now this scroll tells you, and you can imagine what it will tell you. This scroll tells you how beautiful it was and which part of her body she was beautiful. Esse pergaminho, ele descreve essa beleza dela, até dizendo assim, qual parte do corpo dela era bonita. Her nails. As unhas. Eu gostaria de saber se entre os estudiosos há explicação do porquê de manuscritos em grego na comunidade de Qumran e se há alguma ligação entre o judaísmo helênico e a comunidade nesse sentido. I would like to hear about the scholarly opinion about the presence of Greek texts in Qumran, and what relation could Qumran have to so-called Hellenistic Jews? Very good. Ótimo. I've written about this, but I very often have to remain very modest. Eu já escrevi até sobre esse assunto em particular, mas eu preciso ser modesto. So we are found in the land of Israel. People write in Hebrew, the language of the forefathers, but at that time they speak in Aramaic, like Jesus. Então nós sabemos que na época de Qumran, na Palestina se escrevia em hebraico, que é a linguagem dos patriarcas, dos ancestrais, mas que a fala era aramaica. What does it mean to find Greek scrolls in Qumran? E
E, portanto, qual o significado de localizar-se textos gregos em Qumran? But what Greek scrolls did we find in Qumran? Mas quais foram os manuscritos gregos localizados em Qumran? We found Greek scrolls of the Greek Bible. Localizamos rolos gregos que são parte da Bíblia grega. There's no sign of Greek life at Qumran. Não há indício algum de uma vida grega em Qumran. There are other sites in the Judean desert where we do find life in Greek at those sites. Porém, há outros sítios, mesmo no deserto da Judeia, em que nós encontramos indícios de uma vida ou de um ethos grego presente. In Nachal Hever, we have hundreds of documents in Greek. Nahal Hever, há centenas de textos em grego, nos quais... And these documents tell us about an administrative life in Greek, documents about the sale of lands and about inheritance law, etc. E são documentos escritos em grego de cunho administrativo. Por exemplo, compra e venda de terras, questões de herança, etc. So I still don't know what went on in Qumran. Qumran was a very high-power intellectual community. Eu não sei te dizer ao certo qual era o caso, o que acontecia em Qumran. Porém, a gente constata que era uma comunidade com um bom assim, desempenho intelectual, né? Whether anyone knew Greek, spoke in Greek, acted used Greek for administrative purposes, we do not know. Mas nós não sabemos se lá havia pessoas que falavam grego ou que entendiam grego, e também sequer sabemos se havia uso do grego como uma espécie de idioma da administração, burocrático, né? Assim. But the fact is, these scrolls were found there. So probably someone knew Greek. Bom, o fato é que nós achamos esses manuscritos lá, então é possível que alguém lá soubesse grego. And in some community, Greek was used I don't know whether to call it synagogue, or in some community, Greek was used by people who did not know Hebrew or Aramaic, but we don't know anything about the relation of the Qumran community and Hellenistic, what shall we say, culture, etc. E assim, para responder de maneira mais direta a sua pergunta, na verdade nós não sabemos exatamente acerca da relação dessa comunidade de Qumran com o resto do judaísmo helenista. Tá? Professor, em 2017 foi encontrado o que seria a 12ª caverna de Qumran pelo professor Oren Goodfeld. E essa caverna ela estava eles encontraram os jarros, né, as tampas, até picaretas, enfim, mas não os rolos não estavam lá. E aí eles afirmaram que não há dúvidas que essa 12ª caverna estaria nesse grupo de cavernas dos manuscritos, porém teria sido saqueada em meados do século XX. A pergunta é possível afirmar que essa caverna faz parte desse grupo de cavernas?
E se os especialistas ainda esperam encontrar uma 13ª, 4ª caverna para preencher lacunas, sejam históricas, sejam dos rolos. And also, I would like to know if the scholars still expect to find, say, the 13th, 14th cave to maybe help us bridge some lacunae we have, some empty space. Help us fill in the blanks. You know a lot. Você está sabido, hein? Yes, indeed. De fato. Basically, you've said everything that I know. Você disse exatamente o que eu sei. Cave number 12 was found and was a great dissolution. Achou-se a caverna 12. Grande desilusão. And all the caves were so close to the community that it's hard to imagine that they had no connection with the community. Bom, e todas as cavernas são tão próximas da comunidade que é difícil supor que alguma delas não tivesse alguma relação com a comunidade. The Bedouin, who were the first to find cave number 1, knew and know the caves much better than any scholar who studied archaeology for 10 years. Bom, o beduíno responsável pela localização da primeira caverna sabia e sabe muito mais do que qualquer pesquisador ou arqueólogo com uma formação de 10 anos. So they probably stole the contents from the cave, earned a lot of money, and we don't know. Yeah. Então pode ser que eles tenham saqueado os conteúdos da caverna, enchido o bolso de dinheiro, mas a gente não sabe. Yes. And they are also the answer to the second part of your question. The Bedouin would know whether there are more caves. Para responder a sua segunda pergunta, talvez seja melhor perguntar para o beduíno, porque eles devem saber se tem mais cavernas ou não. Probably not. Provavelmente não. 15 years ago, with an airplane, special examinations have been made with a technique of air-to-ground radar. So you come with an airplane and you have ground-penetrating radar and you see whether there are any collapsed caves. Uns 15 anos atrás, fizeram sobrevoos de avião na região, empregando radares com capacidade de penetração no solo para verificar se havia possibilidade de termos alguma caverna com a sua entrada desabada. There were no collapsed caves, so there's no caves and no collapsed caves. Então não se achou nenhuma caverna e tampouco se achou uma caverna com algum tipo de desabamento. All this was good news for me because I don't want more scrolls. E eu confesso que eu fiquei bem feliz. Para mim foi uma boa notícia, porque eu não quero ter que publicar mais manuscrito, não chega. Seria a terceira pergunta. Well, that would be the third question. Tudo bem? Okay. Então, obrigado. So we're finishing up. Okay. Okay. Então, pessoal, pontualmente, faltando 3 minutos, né? Pontualmente, faltando 3 minutos. Para biblista não está pontual, né? Tem que ser meio-dia. Vamos esperar 3 minutos quietinhos aqui. Então, à tarde, o pessoal... Então, vocês têm livre à tarde. Nós vamos ter nós temos o grupo de pesquisa vai ter um momento de conversa com assim, uma conversa livre de perguntas e tal, né? E vai ter o lançamento.
Pessoal, então, agora vai lançar o livro do professor Tov, os 2 livros aqui, e também sorteios desses livros, tá bem? Sim, vocês têm o numerinho, né? Tem aí? Acho que nem todos, é que eu distribuí. Sério. Bom, é que... Não, depois. É só porque É porque ontem eu tinha dado, enfim. Mas... só para eu avisar. Isso. Ok, pessoal? Tá bem? Então vai ser agora essa atividade, tá certo? Então, obrigado.